Já se questionou se as coisas que você tem feito e vivido são realmente decisões que você tem tomado? Decisões que provêm do seu desejo, que provém da sua alma, que provém de uma orientação de Deus? Nós estamos tão cercados por uma pressão sutil, né, invisível, mas que está tão presente, uma pressão de ser, uma pressão de ter, uma pressão de fazer, né, uma pressão de provar, tanto para o mundo quanto para si mesmo, que nós somos alguma coisa, que nós valemos mais, né, que nós temos uma importância, que muitas vezes nós estamos fazendo coisas, vivendo processos que não são nossos, que são escolhas que você nem queria. Às vezes você está fazendo uma faculdade que você nem queria cursar, você está trabalhando num emprego que você nunca quis trabalhar. E eu sei que algumas coisas são circunstanciais, né? Algumas coisas acontecem, algumas coisas vão acontecendo, né, no decorrer da nossa vida, algumas coisas são temporárias, mas muitas coisas que são importantes, muitas decisões que são realmente importantes para nossas vidas, nós tomamos com base no que os outros querem e no que os outros pensam, né? E isso é um perigo, assim, muito grande, porque nós não só excluímos a vontade do Senhor, o querer do Senhor para nossas vidas, como nós também acabamos calando os nossos próprios sonhos, calando o nosso próprio ser. E eu não estou falando do velho homem, eu estou falando do nosso ser em Cristo, do que o Senhor sonhou para nós, daquele desejo, sabe, que está alinhado entre o seu coração e Deus. Às vezes nós calamos isso porque nós estamos ouvindo demais o que o mundo quer, ouvindo demais o que a sociedade exige, ouvindo demais o que todo mundo pensa, menos o que o Senhor está falando conosco. Em Lucas, no capítulo 23, nós vamos ver que Pilatos, né, ele recebe Jesus 2 vezes. Pela primeira vez ele recebe, ele já viu da primeira vez que Jesus não tinha culpa alguma. Ele manda Jesus para Herodes tentando desfazer da culpa, né, tentando colocar em cima de outra pessoa. Mas aí Jesus volta para ele e ele mais uma vez, ele sabe que Jesus não tem culpa, que Jesus não fez nada digno de morte. E ele afirma isso para os líderes. Só que a pressão é tanta, eles vão falando tanto na cabeça dele, eles vão pedindo tanto a morte dele, que ele fala o seguinte no versículo 24. Então, Pilatos julgou que devia fazer o que eles pediam e soltou-lhes o que fora lançado na prisão por uma sedição de homicídio, que era o que pediam, porém entregou a Jesus à vontade deles. Ele condenou um inocente, ele mandou Jesus, mandou o Deus encarnado para a morte, mesmo sabendo que ele não tinha culpa alguma. E mesmo se não fosse Jesus, nós podemos ir para outros casos. Arão, no capítulo 32 do Êxodo, ele vai fazer algo parecido. O povo começa a pressionar tanto ele, porque Moisés subiu, já tem dias, e sumiu lá no monte. E o povo começa a pressionar tanto ele que Arão, mesmo sabendo que era errado, mesmo sabendo que eles não deveriam se render à idolatria, mesmo sabendo que o Senhor Deus, que o Senhor tinha tirado eles do Egito, que foi a mão forte de Deus que os resgatou, ainda assim, por causa da pressão do povo, Arão faz um ídolo, e leva todo aquele povo a pecar, juntamente com ele. Mas você entende que às vezes nós estamos fazendo coisas que nós não deveríamos fazer, mesmo sabendo que nós não deveríamos fazer, mesmo sabendo que aquilo não é para nós. Nós estamos fazendo porque estamos sendo guiados pela pressão do mundo. Estamos sendo guiados pelo desejo de aceitação, pelo desejo de agradar ao próximo, E nós esquecemos que nós precisamos agradar primeiramente ao Senhor, que Ele deve ser o objeto, do nosso amor, o objeto do nosso afeto, o objeto ao qual nós queremos, nós desejamos agradar. Nós precisamos viver uma vida em que o nosso objetivo é louvar ao Senhor, até porque é para isso que nós estamos aqui, Nós estamos aqui para adorar em espírito e em verdade. Só que nós muitas vezes estamos deixando que o mundo roube a nossa adoração, roube os nossos propósitos, roube o nosso ministério, Roube, assim, as coisas que o Senhor tem para fazer em nós, porque nós não queremos mais ouvir
Até porque muitas vezes o que o Senhor tem para fazer com você, muitas vezes o que o Senhor quer com você, é diferente daquilo que o mundo acha que é bom, daquilo que o mundo tem como sucesso, né? Se a gente for olhar para a Bíblia mesmo, de acordo com os nossos padrões de hoje, a maioria, né, dos profetas aqui teriam sido dados como, até porque na época também eles foram, né, como loucos, e muitas pessoas que fizeram grandes coisas na Bíblia, se fossem viver nos nossos tempos, seriam dados como pessoas fracassadas, né? Nós vamos ver que Paulo não tinha onde morar, né? Ele trabalhava uma parte do tempo, na outra parte do tempo ele ia pregar, não tinha moradia, não tinha casa, não tinha carro, não tinha, assim, nada, não tinha status, né? Não tinha nada, assim, que perante os homens fizesse com que ele fosse bem visto, né? Jesus também não tinha, Jesus não tinha casa, Jesus não tinha... Jesus veio de uma cidade onde todo mundo... Acho interessante que até quando o Filipe vai buscar Natanael, né? Ele fala, e pode vir algo bom de Nazaré? Jesus, ele estava até num lugar onde o lugar já era desprezado, sabe? E mesmo assim, eles fizeram grandes coisas, mesmo assim, eles foram grandes na perspectiva do céu. João Batista, Jesus mesmo fala, né, que ele, nascido de mulher, não havia maior do que ele. E João Batista não fez nenhum milagre. João Batista morava no deserto. João Batista não tinha status de nada. E mesmo assim, Jesus disse que não havia nenhum maior do que ele, nascido de mulher. Isso é para nós, assim, olharmos para nós mesmos, né? Se o que nós estamos fazendo, se aquilo está agradando ao Senhor, se nós estamos fazendo para louvar ao Senhor, se aquilo está alinhado com o desejo de Deus para nós, ou se nós só estamos fazendo porque queremos ser aplaudidos pelo mundo, porque queremos que todo mundo, né, curta, que todo mundo goste, que todo mundo aplauda o que nós estamos fazendo. Nós precisamos realmente alinhar os nossos corações, os nossos desejos, nossos planos, a nossa vida com o que o céu acha relevante, com o que Deus pensa que é bom. Porque senão, infelizmente, né, quando chegar a hora, nós vamos junto com o mundo. Porque se nós queremos viver nos padrões do mundo, quando chegar o momento assim da divisão, né, o momento ali do julgamento, nós vamos ter que, então, né, como diz Jesus, vamos pro lado dos bodes ali, porque nós estamos seguindo o mundo e não tem como nós seguirmos o mundo e queremos um resultado diferente do mundo. Não tem como você andar com as pessoas que fazem as coisas erradas, você querer ser aceito por elas, você querer viver a vida delas, mas ainda assim desejar que o seu resultado seja com Cristo, ainda assim desejar que Cristo te aceite de bom grado, sendo que nós não estamos fazendo o que Ele deseja, nós estamos fazendo, vivendo só para nós mesmos, né? Paulo vai falar sobre isso, nós estamos sendo amantes de nós mesmos, amantes da nossa profissão, amantes do nosso corpo, amantes dos nossos desejos, dos nossos sonhos, dos nossos status, e estamos esquecendo do principal, né? Enfim, a minha oração para você é que o Senhor alinhe o seu coração com o dele, é que você pare de olhar só para si ou de olhar para o mundo e comece a se perguntar para Deus, né, o que Ele quer de você, o que você pode entregar a Ele, para que nós não venhamos a ser como Arão, né, como Pilatos e como tantos outros que se moldaram às vontades do mundo e fizeram assim coisas que desagradavam a Deus, levaram outras pessoas a pecarem, pecaram. Então que você alinhe seu coração e que você tenha a chance de se posicionar diante do que o Senhor deseja para a sua vida, né? Eu te desejo uma ótima semana e que essa mensagem faça algum sentido para você, que você reflita sobre isso de alguma forma, tá bem? No nome de Jesus, que você fique em paz e com o coração alinhado com o coração de Cristo, entendendo que sucesso é ter o seu nome escrito no livro da vida e não, né, ter status aqui na terra, até porque tudo isso é passageiro. Tchau!